Eu vou começar conversando com o Gustavo. O Brasil enfrenta a maior estiagem, a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, e é uma crise hídrica que vem muito pouco tempo depois da anterior, de 2013. Parece que veio para ficar. Afeta duramente não só o abastecimento de água, mas como também o abastecimento de energia elétrica no Brasil, e afeta o nosso bolso, porque tudo fica mais caro com a energia mais cara. A gente pode ter que enfrentar um racionamento de energia, pode ter que enfrentar um abastecimento, um racionamento no abastecimento de água. Uma das soluções para essa crise pode ser o mercado livre de energia, Gustavo Ayala. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Camila. Só uma pequena correção, a Bolt ela atua no Brasil, tá? Eu que estou aqui nos Estados Unidos, estou na Califórnia, que também enfrenta uma crise seca extrema, só que é muito mais tempo, né? Essa crise da Califórnia é extensa e a gente tem que sempre ficar preocupado se isso pode acontecer no Brasil, tá? A gente crê que a gente gostaria que não, mas o Brasil enfrenta uma crise hídrica desde 2013, como você próprio falou, e a solução que a gente acredita, tá, uma das soluções, de fato, é o Mercado Livre. O Mercado Livre tem impulsionado muita geração renovável, tá? Solar, eólica, então é uma geração que contribui bastante, além de ser renovável, ser limpa, ela contribui bastante aí com o suprimento de energia para o Brasil. Só um exemplo interessante, a geração eólica no Nordeste, ela hoje está superando 2 vezes a geração de Itaipu, que é a maior usina do mundo em termos de energia, né? Então a geração eólica, para você ver como já é bem proeminente no Brasil. Isso tudo o Mercado Livre ajuda bastante a colocar de pé todos esses projetos eólico e solar que ajuda a ter um suprimento adequado para o Brasil e barato. Tá? Que essa fonte é bem barata. A eólica e solar são fontes baratas para o consumidor brasileiro. Né? Agora, a estrutura brasileira de distribuição de energia, ela não permite ainda o mercado livre de energia. Não é? Nós estamos acostumados a receber energia de uma única concessionária. Isso é verdade, tá? No Brasil, apenas as grandes indústrias, tá? Ela consegue ter acesso a essa energia mais barata. O consumidor residencial, o consumidor de pequeno porte, seja um prédio residencial ou um prédio comercial, ele ainda não consegue ter acesso a essa energia barata por uma questão de regulação. Mas o Brasil ele já está com uma abertura do mercado programado, tá? E até 2025, a partir de 2025, a gente deve ter já tá programado, tá planejado uma abertura para o consumidor residencial. Então a gente espera que o governo, né, os órgãos reguladores acelerem isso o mais breve possível para a gente ter energia barata para os consumidores residenciais. A Bolt, a empresa em que você trabalha, em que você é CEO, ela tem mais ou menos 500 clientes, não é? Exato, são grandes indústrias, tá? A gente, em termos de geradores, a gente tem em torno de 800, tá, geradores, e clientes que a gente chama aqui são consumidores, grandes indústrias. Então, esse público que tem acesso à energia mais barata são os nossos clientes aqui na Bolt. Por enquanto, a gente não atende o consumidor residencial, porque o governo tem uma regulação que não deixa, porque a gente, de fato, é um grande mercado e é um benefício comum, tanto para o consumidor quanto para as empresas que fornecem energia para essa classe de consumidores. Camila, você quer fazer alguma colocação para o Gustavo Ayala? Vou fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Quando a gente fala da questão da energia, de abrir o mercado, essas coisas, nós estamos falando de uma concorrência entre prestadoras de serviço de energia. Queria que ficasse um pouco... Na minha cabeça ficou meio bagunçado e eu acredito que na cabeça de alguns telespectadores também.
Se é uma concorrência Excelente. entre novas agências. Excelente pergunta, Camila. Acho que um paralelo que a gente pode fazer aqui é quando a gente, lá na década de 90, né, a gente tinha um celular, um telefone, né? A gente, em São Paulo, era a Telesp, no Rio de Janeiro, a Lerge, e você só tinha aquela linha telefônica, só tinha aquele prestador de serviço. Depois, com a abertura do mercado de telecomunicações, você tem diversas operadoras telefônicas que você consegue ter o seu plano. Tá? Você escolhe o preço que mais lhe convém, o plano que melhor te atende, a qualidade da internet. Você tem uma série de liberdades, né, quando você fecha o contrato com uma operadora telefônica, né, de telefonia. O mesmo vai acontecer com a energia. A energia hoje você necessariamente tem que comprar energia numa distribuidora local. Tá? Então, em São Paulo você tem as distribuidoras, no Rio, Minas Gerais você tem outras, né? E necessariamente você é obrigado a comprar daquela distribuidora. No futuro, você vai poder comprar de concorrentes, né? Ou seja, você vai poder comprar de outros operadores ali, outros prestadores de serviço de energia, e com isso necessariamente vai ter melhor preço para o consumidor, né? Melhor atendimento, qualidade no serviço. Em geral, o mercado vai favorecer que isso aconteça. Você vai ter mais de uma prestando serviço. Se você não estiver satisfeito com uma, você vai para outra. Tá? Então é aqui onde a Bolt atua. A gente atua nesse mercado, a gente não consegue ainda atingir o mercado da residência, mas a gente atinge as grandes indústrias quanto por uma questão regulatória. Agora, esse paralelo com o celular, com a telefonia celular, ele tem uma diferença, porque as operadoras de celular, elas montam as torres e transmitem o sinal delas, não é? A distribuidora de energia primeiro que na energia tem a geração, diferente do celular, tem a geração e a distribuição. E o problema é que a distribuição, ela chega por linhas já existentes. As distribuidoras compartilham as linhas já existentes de distribuição, criam novas linhas, como é que é? Isso é ótimo, essa pergunta é ótima. A Bolt atua no lado da geração, tá? Então, e da comercialização. Então, quando você coloca uma usina, tá? A analogia é a operadora colocar uma torre, tá? Então, você consegue produzir aqui a energia de maneira livre. Já na distribuição e transmissão, né, como se tivesse rodovias pelo país, né? Aí fazer um outro paralelo aqui com o transporte, onde essa energia ela vai chegar na casa do consumidor. Então não faz muito sentido, né, economicamente, você ter duas empresas, uma colocando uma rodovia do lado da outra para chegar no mesmo lugar. Então no setor elétrico também funciona da mesma maneira. Você tem só um fio, né, uma linha de transmissão que vai chegar até a sua residência. E então esse setor de distribuição e transmissão, ele continua sendo de monopólio daquela distribuidora, ou seja, explorado pelaquela distribuidora local. Porém, a energia, você vai deixar de comprar dessa distribuidora, e vai comprar de prestadores de serviço, por exemplo, a Bolt, e de outros que tiverem disponíveis no mercado, que é bem mais barato, né? Mas a distribuição continua sendo feita pelo fio, né, pela toda a infraestrutura que a distribuidora explora. Tá? Então, no final, você tem duas contas que você paga, uma para a distribuidora e uma para a original. Essa conta é muito mais barata. Tá? A soma dessas duas contas é muito mais barata no Mercado Livre. Camila? Não, é muito interessante a gente analisar isso tudo, né? Porque aqui no Brasil nós somos muito atrasados em vários setores, e da energia é um deles. Então, desculpa o termo que eu vou usar novamente, havendo uma concorrência entre empresas, tudo leva a nós, consumidores finais, termos uma vantagem, porque cada vez mais a energia elétrica está cara para o consumidor final. Agora, Gustavo,
A geração de energia elétrica ela pode ser feita de múltiplas maneiras. Tem a geração nuclear, tem a geração hidrelétrica, que é a maior parte da brasileira, tem a termoelétrica, das usinas termoelétricas, tem a eólica, que você citou, tem a solar. Atuando no mercado, qual tendência você vê aqui no Brasil? O Brasil tem um potencial de energia solar e eólica muito alto, mas também tem o da hidrelétrica muito alto, né? Exato. O Brasil, ele, por uma questão ambiental, ele parou de expandir a geração, tá, por fontes hidrelétricas. Tá? Então, a gente não tá tendo muita projetos hidrelétricos estruturantes no Brasil. Tá? Você tem pequenos projetos hidrelétricos ao longo do Brasil. Então, o que a gente acredita aqui na Bolt, a gente acredita que a expansão do Brasil ela vai ser renováveis, solar e eólica, né? Como eólica já é realidade no Brasil, a solar está caminhando para ser realidade, tá bem forte, tudo, o Mercado Livre ajudando bastante essa expansão. E a gente acredita também que a usina gás natural, que é uma termoelétrica a gás natural, ela é mais barata, tá? Ela é menos poluente e o Brasil tem e vai ter bastante riqueza com pré-sal. Tá? Então o Brasil pode usar toda essa riqueza do pré-sal para alimentar o gás natural dessas usinas no Brasil. Né? Então a gente acredita que a expansão vai se dar para essas três fontes, principalmente eólica, solar e gás natural, termoelétrica e gás natural. Biomassa, que é cana-de-açúcar, por exemplo, e hidrelétrica também vão ter uma expansão, mas a gente acredita que essas três fontes são as fontes que vão liderar a expansão no Brasil. Né? Gás natural, eólica e solar. Agora, o gás natural é não renovável, não é renovável? E a biomassa, o problema que os produtores de energia pela biomassa, principalmente da cana, eles enfrentam, é a chegar até a linha de transmissão, não é? Exato. Isso todos os geradores enfrentam, né? A eólica, a solar, principalmente a eólica e solar elas estão baseadas principalmente no Nordeste, tá? Porque você tem muito sol no Norte, você tem muito vento também no litoral do Nordeste, no interior da Bahia. E esses pontos, então, são pontos disputadíssimos, né, para as empresas que desenvolvem projetos renováveis. Tá? E por ser pontos disputadíssimos, você tem pouca capacidade de escoamento dessa energia, de transmissão. Então, a conexão também é disputada não só pela biomassa, mas também pela eólica e solar no Nordeste. Né? Então, isso é um problema de infraestrutura que atinge a todas as fontes, basicamente. Tá? Totalmente, Paulo. Eu vejo que isso é uma grande solução para o problema que a gente tem hoje, que são as contas de energia, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente desliga tudo quando vai viajar alguma coisa e não consegue baixar essa conta que está cada vez mais absurda. Então, estou preparadíssima para as dicas do Gustavo e estou assim, 2025 que venha logo, né? Já quero saber os pacotes existentes para instalar aqui em casa. Você, no Brasil, já tem alguma fazenda de produção de energia solar, Gustavo? Já, isso é importante. No Brasil, você tem dois tipos de geração, né? Por exemplo, solar. Você tem a geração que é toda voltada para o mercado livre, que são para as grandes indústrias, e você tem uma figura que o regulador estabeleceu. Essa figura é a seguinte: são usinas pequenas, que foi como o Paulo mencionou, usinas fazendas solares. Então, o que significa isso? São pequenas usinas solar que ficam conectadas perto da sua casa. Tá? Ela tem que estar conectada no mesmo local que você consome energia. Tá? Em termos de regulação, tem que ser na mesma distribuidora. Então, em São Paulo, na Enel, por exemplo, né, no Rio, lá na Light, cada um você tem uma distribuidora que ela
fornece energia para aqueles consumidores residenciais e a gente pode instalar, a Bolt pode instalar uma usina conectada nessa distribuidora que pode vender energia já hoje, tá? Não precisa esperar até 2025, já hoje para o consumidor residencial. Essa energia é mais barata e é limpa do que o consumidor recebe hoje. Tá? Então, se for uma figura que o regulador colocou, são essas fazendas solares próximo à residência das pessoas. Tá? Outra maneira é a pessoa colocar pagar na própria residência. Tá? Mas isso aí envolve um trabalho, né, de instalação, etc. Nesse caso, a Bolt instala toda a usina solar em São Paulo, por exemplo, em Santos, e você só assina um contrato e essa energia ela vem dessa usina que está perto de onde você mora. Tá? Então, essa é uma figura interessante que você consegue reduzir custo já hoje. Tá? Nos 27 países da União Europeia, o mercado de energia é livre. Existem mecanismos de incentivo para a utilização de energias mais limpas, Gustavo? Sim, existem. Essa energia mais limpa, foi praticamente subsidiada em todos os países, tá? Inclusive no Brasil. O Brasil ela tem subsídios ali para energia mais limpa, eólica e solar, tá? Biogás também, que é uma energia que o Brasil ela tem muita abundância, tá? de biogás. As pessoas aqui no Brasil chamam de pré-sal caipira, né? Todo o gás que você pode ser aproveitado da pecuária e da agricultura. Então, esse tipo de energia, ela tem um benefício, tá? Ela tem um subsídio. O que é esse benefício? Se você compra essa energia dessas fontes, tá? Renováveis, você paga metade da distribuição. Então, você paga metade da tarifa de distribuição. Em alguns casos, você tem isenção integral. Então, essa é a maneira que a gente fez, o Brasil incentivou a energia renovável. Tá? Essa é uma das maneiras que o Brasil incentivou a energia renovável no Brasil. Gustavo, que orientação você daria para o consumidor brasileiro, o consumidor residencial, o consumidor que tem uma pequena empresa, a procurar alguém que está produzindo energia solar perto dele, procurar alguém que está produzindo energia eólica perto dele, instalar equipamentos individuais na própria residência ou na própria empresa? Como é que você orienta? Assim, primeiro era procurar, de fato, empresas que estão colocando usinas solares perto da sua residência, tá? Essa é uma medida importante, tá? Porque tanto você está incentivando aquela empresa a produzir mais energia, então quanto a oferta, mais barato vai ficar para o consumidor, tá? E esse tipo de ação é muito bom aqui para o consumidor poder reduzir o seu gasto. E outra medida que a gente colocaria aqui é você, de fato, reduzir o consumo na sua casa, tá? Isso para você pagar menos, né? Você ter uma política, uma disciplina de reduzir não deixar a luz acesa, etc. Esse tipo de economia é muito importante, tá? Você vai pagar mais barato, você vai ajudar o Brasil a passar por essa crise hídrica. É importante que os consumidores tenham essa consciência, trocar as lâmpadas da casa, né? A lâmpada que gasta trocar por uma lâmpada LED. Esses tipos de medidas são muito importantes. No caso do empreendedor, né? Do empresário que tem um salão de beleza, por exemplo, tem comércio, é interessante ele procurar também as empresas que atuam no mercado livre, como por exemplo a Bolt, e entender uma medida que o órgão regulador colocou como tarifa branca. Tá? A tarifa branca é um tipo de tarifação
que, dependendo do perfil de consumo do estabelecimento, pode ser que ele tenha uma redução significativa. Tá? Então, você tem procurar energia solar, né, em sua grande maioria, perto, na mesma região, você reduzir, de fato, a sua energia, tendo uma disciplina de economizar energia. E o terceiro, você procurar essa tarifa branca, que é uma medida que a ANEEL colocou, que a gente acredita que tem bastante importância, tá? E tem uma redução significativa da ordem, às vezes, de 30% de redução no custo da energia do estabelecimento. Né? Você acredita Então, que é importante o mercado essas três ações de equipamentos para geração de energia para a própria unidade residencial vai prosperar? Esse mercado vai crescer? A gente acredita que o mercado de energia solar, sim, o Brasil tem abundância de energia solar, tem muito sol em todo o Brasil, tá? Principalmente Minas e Nordeste, mas o Brasil inteiro tem abundância de sol, então a gente acredita que o solar vai ser muito importante, tá? Essa mini geração perto da sua casa ou na própria casa das pessoas, né? Mais alguma observação importante para a telespectadora, daqui da Cultura Litoral, da Opinião 2.0, para o telespectador, Gustavo? Não, acho que essas são as principais dicas aqui, né? E é importante que as pessoas engajem, né? E procurem as suas opções, né? Para ter uma energia mais barata. Ok? Obrigado. Gustavo Ayala, nós é que agradecemos a participação muito esclarecedora que você deu aqui quanto a uma questão muito importante, que é a questão energética. A gente está começando a enfrentar, está já no meio de uma crise energética no Brasil e vamos procurar soluções. Muito obrigado pela participação e boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Camila.